Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer essa base. Essa base ela serve para qualquer álbum e aí você só precisa acrescentar a decoração do seu gosto. Ela é bem fácil de fazer, não demanda muito tempo, tá? E você pode acrescentar também pop-ups nela, caso queira. Você pode acrescentar outras páginas também, se quiser. O formato, o tamanho também, você pode fazer essa modificação. E no vídeo de hoje tá bem simples de fazer, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo. E se você gostar do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e se inscrever, é claro. Então vamos parar de enrolação e já vamos logo para esse passo a passo. Para essa base a gente vai utilizar algumas folhas brancas, então nós vamos começar primeiro pelo miolo, tá? Para depois ir para a capa, porque essa base aqui ela é um pouco diferente. Então você vai fazer no tamanho que você quiser, né? No tamanho que você desejar, para depois a gente fazer a lombada e a capa dela. Essa minha folha aqui, ela é de um tamanho A4, então ela tem 20 por 29,5. Por que eu deixei ela assim? Porque nós vamos fazer uma dobra. Então, eu vou fazer o seguinte, para aproveitar bem da folha, eu vou marcar aqui um tamanho 18. Ó, eu vou marcar aqui no tamanho 18. Eu sempre marco aqui, ó, porque eu não sei muito trabalhar com polegadas não, tá? Mas dá mais ou menos aqui, ó, no 7. E eu vou fazer isso em 4 folhas, tá? São 4 delas, nós vamos fazer isso. E aqui essa minha, ela ficou, ó, no tamanho de 18 por 20, que é o que eu quero. E vai ser exatamente o tamanho do meu álbum. Então, como essa é a referência, ó, da primeira, eu já sei mais ou menos aonde que vou marcar as outras. Aqui dá mais ou menos 7 polegadas e meia. Se você tem essa ferramenta aí, você usa, se você for fazer do mesmo tamanho que o meu, no tamanho de 18 por 20, você usa as 7 polegadas e meia se você tiver essa ferramenta aí. Se você não tiver, você marca do tamanho 18, tá? Eu já tenho, né, aqui as 6 páginas prontas. Depois das 6 páginas prontas, a gente vai acrescentar alguns elementos em algumas delas. Essa primeira eu deixo reservada. Então, nós vamos acrescentar alguns elementos. Eu cortei algumas folhas no tamanho de 20 por 18, tá? E você vai fazer o mesmo com o tamanho que você escolher. Então, nessa página aqui, eu vou acrescentar da seguinte forma. Tá vendo aqui? Essa parte que abre pra cá vai ficar aqui, ó, ao fundo. E a mesma coisa do outro lado. Eu vou acrescentar aqui 2 folhas que abrem assim. Então, vamos lá, ó. No tamanho aqui, ó. E nós vamos colar essas 2 folhas. Vou fazer uma marcação aqui rapidinho, só pra dobra. Centímetrozinho, na mesma. E você vai fazer o mesmo com a outra, tá? Deixa eu marcar no mesmo tamanho, que as duas têm que ficar no mesmo tamanho. Aqui, isso. E nós vamos colar essas páginas aqui assim.
Tá dando pra entender, gente, certinho como é? Se você tiver alguma dificuldade, é só comentar, tá? Não deixa de comentar. Ó, ela já escorregou porque é cola gel. A cola gel dá uma escorregadinha breve. Deixa eu acertar. Isso. Esse álbum, ele é bem legal porque você pode fazer vários dele, se você não tiver muito afim de fazer a decoração no momento e coisa e tal, e deixar ele pronto, alguns prontos, principalmente se você faz para vender. Se você faz para vender, é muito legal você deixar ele como base. Você pode utilizar a mesma base, nem todos precisam ser diferentes, porque na verdade os álbuns, a maioria, o que muda é a parte decorativa, de como que você vai decorar. O branco a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque suja, né? Então fazer álbum branco é bem difícil. E essa primeira vai ficar assim, ó, tá? Que vai abrir aqui para depois a gente colar. Essa outra nós vamos fazer também algum detalhe aqui. Só que essa eu quero aqui, ó, que ela venha e abra, tá? E essa vai ficar assim. As canaletas eu cortei 5, tá? Porque o tamanho do álbum pode ser o tamanho que você quiser, tá, gente? Então, porque eu cortei 5, eu quero um álbum um pouquinho maior. E se você quiser mais, dá pra você fazer também, porque depois que a gente vai fazer a medida da lombada quando o miolo do álbum estiver pronto. E como que nós vamos montar esse álbum? Já vamos pra montagem. Ele é rapidinho de fazer, não tem muito segredo. Então começamos aqui, ó, por essa aqui, por essas duas páginas que já estão aqui. A primeira parte a gente vai montar aqui assim, ó. Vai colar ela aqui, ó, colando a canaleta aqui do ladinho, ó, tá? Desse jeito. Tá, a primeira parte.
E ó, toma bastante cuidado para você colocar ela bem na marcação de onde tá o risquinho, tá? Para não se perder. Aí eu acho que eu não vou colar com cola gel não, a cola gel tá deslizando muito. Eu vou colar com a outra normal, peraí. Até gosto de cola gel, mas ela desliza demais. Para esse papel não tá dando muito certo. Aí, ó, vai ficar assim, certinho, rente. O legal da cola gel é que dá pra você ir deslizando e acertando. Esse é o bom dela. Mas tem hora que ela irrita um pouco. Aí. Ó, tá vendo? O bom dela é porque se você errar um pouquinho, dá pra você descolar e vir aqui colar de novo pra fazer o acerto. Aí. Pronto. Agora acho que cola. Pra ficar assim. E aí o outro aquele outro que nós tínhamos feito aqui, ó, nós vamos colar na outra lateral aqui, ó. E o outro a gente cola aqui nessa lateral, tá? Deixa eu usar a turba que é melhor. Cadê a turba? E ó, uma parte já está pronta, tá vendo? E vai ficar assim, né? E você vai fazer isso com os outros também, tá? Nós vamos fazer a colagem de todas para depois a gente fazendo a montagem. Deixa eu firmar mais um pouquinho aqui a cola. Tem que ficar bem coladinho, tá, gente? Mas super bem colado, para não soltar. Fiz a primeira colagem da primeira página, agora vamos para a próxima. E aí a gente vai fazendo a sequência de colagem de páginas, tá? A primeira, já vou colar logo a primeira. Que a gente vai colar elas em sequência, unindo uma a outra, entenderam? Assim. Ó, essa daqui, ela ficou, a canaleta ficou um pouquinho maior. Vou passar um pano que eu não quero que fique sujeira. E aí a gente vai, ó, depois, essa daqui que ficou colada assim, nós vamos unir praticamente uma aqui na outra, tá? Agora essa a gente vai unir aqui, nessa posição. E aí você vai adequando, tá? Conforme
Ah, conforme seu estilo, você escolhe o jeito que você quer colar elas, tá? Mas lembrando que as canaletas, elas vão grudadinhas umas nas outras praticamente. E essa vai ser aqui. Nessa posição. Aqui, assim. Isso. Esse álbum aqui, gente, em menos de 30 minutos tá pronto, viu? É rapidinho, não demora muito, ele é muito rápido de se fazer. Rapidinho mesmo. Aqui, acertadinho, tá bem certo. Duas prontas, que fica assim, abriu aqui, que abriu aqui, fechou, aqui e assim, certo? Assim, e vamos pra próxima. Lembrando, ó, que elas sempre vão ficar, ó, coladinhas uma na outra, pra ficar assim, tá? Aqui, ó, já colamos duas canaletas, né, duas páginas, que ficaram assim, tá? Parece complicado, mas não é, gente. É bem facinho de fazer, tá? É só ir colando uma canaleta próxima à outra, que aí o álbum vai ficar quase que fechado. Essa parte aqui, eu vou colar a outra, cola outra canaleta. Não, primeiro eu vou colar uma página. Nessa daqui eu vou colar uma página primeiro. Eu vou colar uma página solta, página única, nessa daqui. Que depois a gente pode ir acrescentando elementos nas páginas. Ó, a minha canaleta aqui, ó, ela ficou um pouquinho maior, tá? Mas você pode fazer um acertinho dela, tá? Assim como eu fiz. Essa eu fiz uma página solta e vou colar a outra canaleta aqui. Tá vendo? A gente vem e vai colar outra. Vou colocar ali bem rente aqui, ó. Tá vendo? Você tá achando complicado fazer esse álbum? Se você tá achando, comenta aí. Eu particularmente achei muito fácil. O que eu gostei desse álbum como base é que ele fica bem fácil de fazer e você pode, como eu disse, né? Você pode fazer vários, que não tem problema. Vai dar super certo. E aí, ó, a união de mais 3. Tá vendo como é que fica? Já tá quase pronto o nosso miolo, falta pouco. E vamos acrescentar as outras páginas.
E essa próxima nós vamos colar aqui. Ó, depois de ter feito a primeira, você pega o jeito e vai que vai. Aqui, a próxima. Não ficar torto. E as últimas. E agora a gente vai para a última. A última. E pronto. Gente, então a base já ficou pronta e ela ficou assim, nesse formato. Depois, a gente pode acrescentar nela elementos pop-up, se você desejar, tá? Mas é uma base simples, que depois você só vai acrescentando alguns detalhes. E agora nós vamos fazer a capa dela. A capa dela eu vou fazer branca, mas se você quiser, você já pode encapar da cor que você quiser, da cor que você vai usar o seu projeto.
Aqui, ó, nessas laterais aqui, antes de finalizar, o que você pode fazer? Você pode acrescentar detalhes, colocar fita, colocar outra coisa antes de fazer a colagem, caso você queira. Se você... Aqui eu não vou fazer desse jeito, tá? Porque eu vou fazer uma base simples, só pra exemplo, porque eu vou deixar várias prontas de várias cores para que eu possa usar em outros projetos. E aí, gostaram, né? Tá ficando legal. Então agora a gente vai fazer a capa. Pra capa, eu escolhi esse papel branco. Esse papel branco se chama papel Vanol. Ele é próprio para encadernação. Ele tem tem tipo uma textura, sabe? De corino, de couro. Ele é bem bonito. E aí eu já fiz a marcação. Essa minha base... Deixa eu medir aqui pra vocês. Ó, o tamanho das minhas folhas, ela vai ficar de 18 por 20. Então, a minha capa, ela tem 21 por 19, tá? Então, eu fiz a capa um tamanho maior. Eu já deixei pré-marcado aqui para poder fazer a colagem e facilitar a minha vida. E deixa eu falar que eu já perdi o negócio. Aí a base, ela tem 21 por 19. E aqui a lombada, ela tem 21 por 6, tá? Que é para quantidade de folhas que eu fiz. Então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, como eu fiz 5, a minha lombada vai ter 6. Para ter um espacinho um pouquinho maior. Se você quiser diminuir, isso daqui é básico e aí você pode diminuir e fazer no tamanho que você quiser. Aí a escolha do tamanho é com vocês. Eu vou fechar ela inteira, geralmente eu faço separado, mas como esse papel Vanol eu comprei um rolo e ele veio em tamanho maior, então dá pra fazer desse jeito aqui que eu vou encapar. Lembrando, você pode fazer também com tecido, essa base, você pode fazer com qualquer outro tipo de material e que dá super certo. Quando eu terminar de colar aqui, eu mostro pra vocês a outra base que eu fiz no mesmo estilo pra aquele outro álbum que eu vou fazer, só que diferente. Pra capa, gente, não tem segredo. Eu acho que todo vídeo que eu faço aqui, eu sempre faço com uma capa. Então, se vocês olharem vídeos no canal, as capas são bem básicas, né? De todos, praticamente. Então, todos são iguais. Eu vou comprar aquelas réguas de encadernação, porque a que eu tenho aqui da Toque Cria, eu não gosto dela, porque ela fica um tamanho muito grande. Na hora que vai virar, aí fica curvado. E eu não gosto disso. Então, eu gosto aqui do meu álbum, um tamanho legal. Então, aqui, 5 milímetros, mais ou menos. Deixa eu marcar com a régua. Se você não tem muita experiência, você pode fazer isso marcando com a régua. Eu vou marcar aqui, 4, bem aqui. Quero aqui. Eu não quero meio milímetro porque é muito. E aí não fica um espacinho legal. Você pode fazer um espacinho menor se você quiser. A escolha é sua, tá? Você que escolhe como é que você vai fazer. Deixa eu ver. Eu vou fazer um negócio aqui. Essa daqui é mais uma ideia, tá? Para vocês aproveitarem. E depois você pode fazer também em minis pequenininhos, com tamanhos menores. É só diminuir a quantidade de folhas, né? Do que você vai fazer. Diminua a quantidade de folhas. Que dá super certo, tá? E sempre coloca uma régua, tá? Pra você medir o tamanho certinho.
Se a folha de vocês ficar um pouco empenada, porque às vezes acontece, sempre deixe secar com o peso para que ela fique bem retinha. Não tenha pressa, faça de um dia para o outro, mas sempre deixe secar. Ó, aqui ela ficou um pouquinho empenada, então eu vou fazer aqui, encapar e vou colocar um peso em cima. Você pode colocar vários livros em cima. Enquanto você vai fazendo outros cortes, cortando os papéis que vão na decoração, cortando os cards, cortando elementos para ir na sua decoração, você coloca em cima da sua capa, antes de finalizar, coloca para secar, tá? E aí depois você finaliza. Aqui no caso do vídeo, lógico que eu vou pôr, né, antes, e aí enquanto eu faço as outras coisas, porque é uma gravação, então dá pra fazer isso. Mas antes de finalizar, sempre lembre de fazer isso, tá? Porque ele ficando empinado, fica muito ruim de trabalhar, gente. Sério, não dá muito certo. Aí eu não tô com... Ok. E aqui a gente vai fazer assim. Antes de cortar, eu vou fazer isso daqui. Antes de dobrar. Vou virar aqui. Venho com a minha dobradeira. A que eu mais gosto, para tirar um pouco do ar, ó. Porque esse papel, ele costuma deixar um pouquinho de ar, talvez até mesmo os outros papéis. Então é legal que você passe a dobradeira aqui por trás, antes de fechar, para tirar um pouquinho do ar. Ó, como tem bolhas. Sempre fica bolhas de ar da cola, ó. Tá vendo? Então passe a dobradeira com cuidado. Venha com o paninho. Passe o paninho também, ó, que o paninho às vezes é até mais fácil para você achar as bolhas de ar que tenha. Aí às vezes você termina o trabalho e fica uma baita de uma bolha de ar. É muito ruim quando acontece isso. Outra dica também legal é que eu não fiz aqui porque eu esqueci. É você colocar fita crepe. Antes de fazer esse trabalho aqui, acrescentar fita crepe que fica bem legal. Para que não rasgue. Esse papel aqui, ele não rasga, tá? Ele é bem resistente. Eu gosto dele. Pena que eu não achei algumas cores na Mega Artesanal, algumas cores diferentes dele, e eu gostei, aproveitei e comprei bastante dele. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good. E aí a base da capa já está pronta. Agora a gente vai colar um miolo. Agora, a colagem do miolo, nós vamos fazer o seguinte. Na hora de colar, você presta atenção, você não tá de cabeça para baixo, tá? Porque, de repente, esse elemento aqui você não quer que fique de cabeça para baixo. Então, presta atenção. E aí, para colar esse miolo, a gente vai fazer, pegar retalhos. E você vai fazer uma dobra nesse retalho. Porque nós vamos colar este retalho aqui, nesse formato.
como se fosse mais uma lombada, tá? Aí você vai já entender o porquê que você vai fazer isso. Nós vamos colar dos dois lados, tá? Esse mesmo retalho. Você vai gostar muito de fazer essa base. Gente, ela é básica mesmo pra tudo. E é legal que você pode, se você faz encomendas pra fora, assim como eu, você pode fazer várias delas, né? Deixar algumas básicas prontas, a não ser que você queira um álbum diferente, mas se você gosta de fazer coisas fáceis para vender com um preço legal, aí você faz. Ó, ela tem que ficar assim, entenderam? Para que a gente faça essa colagem. Deixa eu colar melhor aqui, que aqui não ficou bem colado. É bom colar bem, tá? Para que não solte. E o papel que eu usei aqui para essa base branca foi papel, acho, microtelado. Eu comprei na Lavoura Papéis. Eu gosto muito de comprar lá porque é barato. Aqui, se você quiser, é uma escolha sua, mas se você quiser um reforço melhor aqui, você pode colocar um pedacinho de algodão cru, qualquer outra coisa aqui para ficar bem mais reforçado, tá? Caso você queira. Geralmente você pode colocar também tipo de uma telinha também para ter esse reforço. É só no caso se você queira, né? Eu não vou fazer isso hoje aqui, tá? Então vamos passar cola aqui na nossa base e vamos colar ela. Espalhar bem a cola. Aqui também. De que cidade? Comenta aí, deixa aí nos comentários de que cidade que você tá falando. Quero saber de onde que você assiste esse vídeo. Fiquei curiosa. A gente tem gente do Brasil inteiro praticamente, né? Então vamos lá. Essa colagem assim, isso. Você vai colocar aqui, tentar acertar bem rente, bonitinho. Vamos ver se tá certo. Não, aqui tá torto. Preste bem atenção. Se você errar, sabe, no tamanho aqui, assim, não fique triste. O que que você pode fazer? Tira e faz de novo. Não tem problema não. É assim que eu faço. Eu erro, faz de novo. Aqui, deixa eu ver se tá certinho. Tá certinho. Agora nós vamos reforçar. Então aqui, ó, você vem, passa bem a dobradeira em todas as partes, pra ela ficar bem coladinha em todas as pontas. Gente, olha, vou falar pra vocês que muitas vezes eu erro bastante. Aí eu faço, tiro, faço de novo. Ó, essa semana, a minha filha pediu pra eu fazer uma caixa pra ela. Gente, eu sei fazer caixa.
O pior é que eu sei fazer aquelas caixas livros, né? E essa caixa não saía, não dava certo o papel que eu fiz não dava certo, e eu fiz com... Peguei tecido preto, também não deu certo, e não dava certo de jeito nenhum essa caixa. E aí, o que aconteceu? Falei, pronto. Parei, pensei, falei, vou dar um tempo, depois eu volto para essa caixa, porque não tá dando certo. Então, às vezes, assim, eu tô contando isso para vocês entenderem. Moral da história. Às vezes, você não tá conseguindo fazer, porque aquele não é o momento, e aí pensa, é assim que funciona. Parou, pensou, pronto. Relaxa e depois volta pro trabalho que dá certo. É assim que eu fiz. Aí depois, né, parei 2 dias, falei, depois eu volto nessa caixa. Aí fui fazer recortes pra esse álbum aqui. Eu falei, acho que eu vou montar um álbum base e vou fazer um modelo que foi o outro que eu fiz. E aí quando eu terminei o modelo do álbum base, eu voltei pra caixa. Aí deu certo com o papel que eu queria, do jeito que eu queria. E resumindo, se você tá errando muito, é que é bom você parar, né? Pra você ver aonde tá errando, pra depois acertar, não é? Então é isso. Não se cobre muito, que uma hora dá certo. É assim que eu penso. Não se cobrar muito, que uma hora dá certo e tudo bem se você errar, né? Enfim, colei um lado e agora eu vou colar o outro. E aí, não é fácil, gente, essa base? Super fácil, gente. Eu amei essa base aqui. Muito, essa estrutura, eu falo base, mas é estrutura. Eu gostei muito dessa estrutura desse álbum, achei ela muito fácil de fazer, super prática. E se você, principalmente para você que faz álbuns, particularmente para você, né, para família, para dar de presente, é bem legal. Ó, o porquê da gente colocar esse papel, porque ele vai fazer essa união aqui, ó, tá vendo? E aí depois você vem com papel decorado, que o papel decorado vai cobrir tudo isso daqui, que eu vou fazer depois. Aqui é branco, mas depois eu vou colocar um papel decorado aqui, tá? Você pode pôr um papel branco, eu vou deixar aqui assim, por enquanto, mas eu vou finalizar ela toda em papel branco e vou colar aqui, que não colou. Passei cola aqui e não colou. Lembra de colar bem, tá? Pra não soltar depois de um tempo. Se soltar não é legal. E a estrutura do álbum básico ficou pronto, né? Da álbum base. Ó, tá vendo? Eu não fiz, né, com 5 milímetros, fiz menos aqui pra ele não ficar tão soltinho quanto eu queria, ó. Tá vendo? Acho que você pode fazer até essa base aqui pra vender ela pronta. Que tem muita gente que não gosta, né, de fazer a estrutura e pode fazer e vender ela pronta. E ficou assim. Olha que legal, que prático. Que é esse álbum. Opa, eu tô mostrando pra vocês de cabeça pra baixo. Aqui, essa é a parte da frente, bem coladinha, que como eu disse eu não colei nada. A primeira parte, que abre aqui. Aqui você pode acrescentar mais coisas, se quiser colocar pop-ups também pode. O próximo álbum que eu vou fazer com essa mesma base, eu vou fazer alguns pop-ups também. Esse aqui, assim... Se você quiser aqui, se você tiver, aqui eu fiz, que eu usei folha A4, mas se você tiver folha A3, dá pra fazer até 2 folhas inteiras na hora da colagem. Ou se você for fazer um álbum menor, né, dá pra fazer a folha inteira. Esse fica aqui. Aqui você pode acrescentar mais páginas, se quiser, tá? Fica a critério de vocês.
E é isso, finalizei essa estrutura de mini álbum. E é isso, gente, tá finalizado. Deixa eu mostrar pra vocês a mesma estrutura, né, do outro álbum que eu vou fazer. Aqui desse álbum, que é aquele lá que eu fiz. Eu dei umas erradinhas nele aqui, mas é porque eu vou consertar ainda, tá? Então, ó, a mesma estrutura, só que de outra cor, e eu acrescentei alguns elementos diferentes nele. Esse eu quero que vá assim, porque aqui eu vou colocar uma tag que vai abrir e fechar. E vou pôr papel vegetal. Aqui também eu vou acrescentar com papel vegetal depois, ó. Tá vendo, ó? Mas a mesma estrutura, e tá de cabeça pra baixo, tá? A mesma estrutura, ó. A mesma, tá? Você pode fazer, ó, ao contrário também, tá vendo? A mesma estrutura. Aqui ele não tá finalizado, tá? Que aí eu tô fazendo a capa dele, que quando eu for montar esse álbum eu só vou fazer a decoração dele. Mas eu fiz esse tecido aqui é um tecido camurça que eu tinha, de retalhos, parece preto, mas é verde. E aqui eu fiz com lonita, né, essa lateral, com lonita de brilho. Essa daqui vai ser o próximo vídeo do canal, tá? Então vocês fiquem atentos, né, que vem os próximos vídeos por aí, esse vai ser o próximo. Então, ó, essa estrutura aqui, você pode fazer ela de várias cores, a cor que você desejar. Cabe a você, ó, várias cores, vários tamanhos, vários formatos, ó, tá vendo esse daqui? Ele tem um formato diferente. Esse é um pouco mais quadrado, esse ficou um pouquinho menor, mas eles são formatos diferentes. Você pode diminuir, fazer retangular. Então essa base você pode usar para qualquer tipo de álbum, por isso que ela é bem básica e super versátil. Comenta aí se você gostou desse vídeo, se você gostou, compartilha com os amigos, curte, não deixa de se inscrever no canal e o comentário, gente. É muito importante que vocês comentem aqui pro vídeo engajar mais. E também eu quero saber de vocês o que vocês gostariam de ver aqui no canal, se vocês gostam dos vídeos de mini álbum. Os próximos vídeos eu vou fazer esse, né, que eu já falei pra você, e outros eu vou fazer algumas estruturas pop-ups, porque eu tô montando um álbum pop-up e não dá pra todo o álbum fazer as estruturas. Então eu vou acabar fazendo uma por vez, até chegar na produção completa do outro álbum que eu tô fazendo. E aí, gostou? Se gostou, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração e até a próxima. Bye!